الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه ويتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitosos irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gostaria, antes de mais, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade de aqui estar no Masjid Hamza, aqui em Lixinga, e poder partilhar convosco o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao mesmo tempo pedindo desculpas pela alteração deste programa que estava marcado para depois do Maghrib. Portanto, estávamos vindo do lago e acabamos atrasando, portanto passamos agora no Isha. Portanto, não iremos levar muito tempo, inshallah ta'ala, e ao mesmo tempo agradecer esta oportunidade ao Sheikh Adam, a direção aqui do Masjid, este tempo para que eu possa proferir estas palavras. Este é um ajuntamento que os anjos circundam, os anjos elevam-se até Allah subhanahu wa ta'ala e informam Allah, apesar de Allah ser o conhecedor de tudo e de todos, que no Masjid Hamza, na província de Niassa, na cidade de Lixinga, estão lá fulano, exaltando o teu nome, falando das tuas grandezas. Portanto, eles estão lá. Allah pergunta a eles, mas por que eles estão a fazer isso? Estão a fazer o quê? Por quê? Eles dizem, eles querem o seu perdão, querem a salvação do fogo infernal e merecerem o paraíso. Allah, depois de um diálogo, porque eles viram e se vissem o que fariam, no fim Allah diz: vocês sejam testemunhas que eu perdoei a todos eles. Vão sair daquele lugar com os pecados todos perdoados. Portanto, este é um ajuntamento que ninguém fica privado de recompensa, conforme o hadith: hum qawmun la yashqa jalisuhum. É um ajuntamento que ninguém fica privado de recompensa. Eu não gostaria de falar muito, prefiro, conforme estava aqui a falar com o Sheikh Adam, dar oportunidade aos irmãos, falar pouco e dar oportunidade aos irmãos colocarem as questões. Se eu puder responder, e se não, vocês poderão fazer isso com os vossos machaios aqui, que são, mashallah, grandes doados, que estão a fazer grande trabalho para fazer com que a nossa adoração seja aceita por Allah, porque para você ter adoração aceita, a condição fundamental é o conhecimento, o ilm. Eles ficam aqui a transmitir o ilm, e ele disse: um hóspede não pode sair sem poder proferir algumas palavras. Eu não gosto de falar, eu falo sempre. Portanto, a folga que eu tiver de não falar, não falo. Se não existe insistência, se levar de ânimo leve, para mim, se não falar é melhor. Porque acho que tenho falado sempre. Mas vamos fazer isso, eu vou falar por um tempo bem curto. E se existirem questões, inshallah, poderão ser colocadas. Se não existirem, também eu irei agradecer bastante por não me perguntarem. Eu quero simplesmente partilhar um hadith aqui, um hadith que vocês conhecem bastante, mas gostaria de pegar este hadith, passar por uma outra perspectiva para a nossa reflexão. Hadith este que Imam Bukhari, Imam Muslim, todos os colecionadores de hadith mencionaram, hadith autêntico, narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Esta é a narração do Bukhari e do Muslim, onde ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: no dia de Qiyamah existirá um grupo de 7 pessoas
que estarão sobre a sombra de Allah. Os comentadores dizem sombra do trono de Allah. O hadith diz sombra de Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Estarão sob a sombra de Allah no dia que não existirá nenhuma outra sombra. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao mencionar, diz o primeiro logo, Imamun Adil. Eu gostaria de conversar convosco, não simplesmente vocês ouvirem de mim. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz Imamun Adil, um imam justo. O que vocês entendem por um imam justo? O que entendem? O que é um imam justo? Um líder justo. Um líder justo. Um imam justo, não é imam aqui do masjid justo. Um líder no geral. Um líder no geral. Então, refere-se imam ou é líder? Líder. O profeta falou imam, mas tinha como falar o líder. Não é? Mas é o que se traduz. Imam Adil, um líder justo. Pode ser também imam justo, porque imam é um líder. Está a liderar aqui o Salah, é o líder da comunidade. Imam Adil, este é o primeiro que o hadith menciona. Este hadith fala-nos, leva-nos, não é, a justiça em todas as esferas sociais. Em todas as esferas sociais. Você ser justo. Em casa, ser justo. Com os vizinhos, ser justo. Local de trabalho, ser justo. Na posição de chefia, ser justo. Em todos os lugares. Administração pública, ser justo. Imam, o líder. Administração pública, você ser justo. Você tem uma posição na administração pública, ser justo. Este hadith é muito mais extenso do que nós pensamos. Não vamos limitar-nos, imam, só do masjid, mas liderança. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, todos nós somos responsáveis e cada um tem a sua responsabilidade no seu devido lugar. Seja em sua casa, seja em seu local de trabalho, seja com seus filhos, seja com sua esposa, a esposa na ausência do marido, perante os seus filhos, perante os bens do marido, por aí em diante, conforme o próprio hadith faz menção desse aspecto, a justiça em todos os lugares. Este justo, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou como o primeiro, onde está a salat? Onde está a salat? Justiça. Quando você é justo, você vai ser justo com todos. Você vai ser justo com Allah, justo com o Rasul, justo com os crentes no geral. Portanto, Imamun Adil, a justiça que é chamada aqui em todas as esferas. Você ser justo com a sua família, com os seus filhos, não ser injusto com os seus filhos, trata bem um, trata mal outro, não ser injusto com as suas esposas, trata bem uma, não trata bem outra, não ser injusto e a tua esposa não queixar-se por injustiça. A injustiça, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por mais que demore, o oprimido, a inexistência da justiça, há uma opressão. O oprimido, por mais que demore, se ele levantar as mãos para Allah, implorando a ajuda de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala diz, eu irei lhe ajudar, por mais que leve tempo. E por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ittaqi da'wat al-mazlum, fa innahu laysa baynahu wa bayna Allahi hijab. Temam a prece do injusto, porque não existe nenhuma barreira entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão que até na nossa relação que nós temos, não é, entre as pessoas da nossa família, com pessoas que são distantes, há um conflito aqui. Você tem de resolver este conflito. Allah subhanahu wa ta'ala diz, a tua ligação sanguínea com a tua família não pode ser o motivo de você ser injusto para com os distantes. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. A inimizade entre os povos não pode ser o motivo de vocês não aplicarem a justiça. Allah diz, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أو شهداء لله بالقسط. بالقسط شهداء لله ou لله شهداء بالقسط. Nos dois sentidos, Allah diz, vocês devem ser justos. Justos. Serem justos. E a justiça, prezados irmãos, tem este prêmio. Prevalece em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Você não pode ser injusto. O juiz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Man ju'ila qadiyan, faka'annama dhubiha bighayri sikin. Aquele que for feito de juiz é como tivesse sido degolado sem faca. O que isso significa? Degolar sem faca. Para mostrar quão difícil morte terá a pessoa que está sendo degolado sem faca. Porque foi feito de um juiz. Os grandes imãs, Imam Abu Hanifa, foi preso porque ele recusou essa posição. Eu não quero ser juiz. Mas, se todos recusarem, quem vai ser juiz? O que se chama aqui é assumir essas posições, mas você ser justo. Ser justo. E a recompensa da justiça está aqui, os ahadiths que o profeta sallallahu alaihi wasallam está a mencionar. Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a mencionar. Indilu huwa aqrabu littaqwa. Seja justo, porque a justiça está muito próximo do temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, há vezes em que nós somos injustos para com nossa esposa, porque temos estado do lado de nossa mãe, do nosso pai, da nossa família, e acabamos sendo injustos para com nossa esposa. Portanto, estamos a ser injustos. Allah está aqui a dizer, não é? وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَوْ عَلَىٰ والدين والأقربين ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Por mais que seja contra vós próprios, contra os vossos pais ou contra os vossos parentes, a justiça deve prevalecer. Portanto, este é o primeiro que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Aqui eu estava aqui a dizer, na administração pública. Você ser líder exemplar. Nós hoje reclamamos. Reclamamos de quê? Reclamamos da injustiça, reclamamos dos nossos governantes, reclamamos das nossas chefias. No Islã é proibido pedir posição de chefia. Não se pode. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, La tas'alu al-imara. Ninguém pode pedir posição de chefia. E se alguém pedir, não pode ser dado. Se alguém pedir, não pode ser dado. Há uma exceção. A exceção é aquele que está no Corão, no Surah Yusuf. Aquelas palavras de Nabi Yusuf, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, ij'alni ala khazaini al-ard, inni hafidhun alim. Quando você estiver diante de uma situação em que vê que a pessoa que vai assumir um certo cargo não vai cumprir na íntegra aquilo que é responsabilidade daquele cargo, e você sabe que você pode fazer melhor, nesta situação você pode pedir aquele cargo. Existem vários caminhos para nós chegarmos lá, ou para nós percebermos melhor, mas aqui o que estamos a dizer, se você não está lá para fazer, se a pessoa que está lá não faz justiça, você tem que estar lá para fazer justiça. Você tem que estar lá para fazer com que a verdade prevaleça. Esta é a interpretação que pode se dar neste versículo do Corão. Portanto, vários aspectos podem ser mencionados aqui neste primeiro ponto. Imam Adil, segundo aspecto, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Isso pode ser aplicado aqui. Estava a pensar, o que vou falar com a juventude? Portanto, a posição do jovem, a juventude, é uma fase que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao servo, ao indivíduo, extremamente importante fase, que no dia da Qiyamah, antes dele sequer dar um passo, a sua juventude será chamada a prestar conta. Como é que você passou a juventude? Como é que foi a tua juventude? Juventude, as pessoas querem fazer tudo e mais alguma coisa. Quando são jovens. Mas aquele jovem que passa a sua juventude na obediência, Allah subhanahu wa ta'ala entra aqui na segunda categoria. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Aquele jovem que passou a sua juventude na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele grupo de jovem que abandonou a cidade,
pois estavam sendo perseguidos, haviam abraçado o Islã, aceitaram a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo perseguidos, refugiaram na caverna. Allah subhanahu wa ta'ala protegeu-os. Dormiram 309 anos. Depois Allah fez-os acordar. Allah diz, innahum fitya. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim. Eram jovens. Fama amana li Musa illa dhurriyatun. Allah fala daquele grupo de jovens, não é? Os primeiros a aceitarem a mensagem de Musa, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, era um grupo de jovens, a juventude, não é? Que sempre defendeu o Islã, nos primórdios do Islã. Quem foi o primeiro embaixador do Islã? Mus'ab bin Umair foi o primeiro embaixador do Islã. Qual era a idade dele? O mais novo. Mus'ab bin Umair, jovem, foi para Medina, foi ensinar as pessoas em Medina, foi preparar o terreno para o profeta sallallahu alaihi wasallam ir para Medina, emigrar. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a Medina, com quem reuniu em primeiro lugar? Com Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, um jovem, não é? Que era com muito boas condições. Antes abraçou o Islã, foi marginalizado, e ele tornou-se o primeiro embaixador do Islã, e foi para Medina Munawwara ensinar às pessoas o Islã. Portanto, a juventude tem uma posição extremamente elevada perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele se acha jovem, forte, capaz de tudo e mais alguma coisa, e ele empenha, gasta essa sua juventude na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz, a recompensa desse jovem estará nesta sombra. Nós não temos noção do que será esse dia. Para ter esse mérito, eu tenho chamado esse hadith dos VIPs. VIP significa Very Important Person. Pessoa muito importante. Pessoa que tem um tratamento especial. Nós temos nossos diplomatas, nosso governo, ministros, presidentes, por aí em diante. Andam com aquela proteção, ADC, tudo isso. As pessoas olham, mas o que se passa? Quem é uma pessoa com status na sociedade? Isso tudo é dunya, não tem nenhum valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nenhum, zero. E você, quando está nessas posições, a tua humildade é que mais conta. Ser humilde não é mostrar a asa que você está a voar aqui no dunya. Corre o risco de voar aqui no dunya, depois cair lá em cima. Então você tem que andar com humildade aqui no dunya, apesar da posição que você tiver. A humildade é chave do crente. Portanto, o que nós temos que fazer é sermos humildes, jovens, portanto, ter estas posições, mantém-se. Estava aqui a dizer, nós não temos noção este prêmio que Allah subhanahu wa ta'ala está a dar para o dia do Qiyamah. Por que esta sombra? Porque será um dia extremamente difícil, muito quente. O sol, um palmo das nossas cabeças. Quando está muito quente, nós reclamamos, é insuportável. Há países em que as pessoas morrem quando a temperatura sobe aos 50 e tal graus. O que falar o sol bem próximo às nossas cabeças? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que cada um estará mergulhado no suor dos seus pecados. Uns estarão afundados até os tornozelos, outros até o joelho, outro até a cintura, outro até os ombros, e outros estarão completamente mergulhados. A situação será tão difícil que as pessoas dirão, é preferível nós irmos para o inferno, se for para ir para o inferno, se for um paraíso que alcancemos o nosso destino, mas é insuportável. Até para o inferno podemos ir. Pela severidade daquele momento ainda, quando o sol estará mesmo às nossas cabeças. Allah está a dizer, neste dia em que as pessoas todas estão preocupadas, você vai estar sob uma sombra, vai estar a assistir todo este cenário. As pessoas todas vão ver quem está naquela sombra. As tantas era uma pessoa que era menosprezada aqui no dunya. Não tinha nenhum valor. Ninguém olhava para ele. Não fazia diferença se estivesse presente ou se estivesse ausente. Mas perante Allah, era um indivíduo com muito valor. E aquele que passou a sua juventude na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a juventude tem um valor muito alto. E nós,
temos esta responsabilidade. A juventude aqui, na cidade de Lixinga, na província de Niassa, tem um papel extremamente importante. O índice de ignorância aqui é muito alto e nós todos somos responsáveis de transmitir o Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Balighu anni walau aya". Nós temos que transmitir o Islã para as pessoas. É uma responsabilidade que ficou sobre os nossos ombros para transmitir o Islã. E por vezes o Islã é transmitido silenciosamente, sem falar, sem você falar nada, e você está a transmitir mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, mensagem do Islã. Se você puder falar, transmitir, fala. Se não consegue, pelo menos você transmita o teu Islã através da tua conduta, através do teu comportamento. Como é que nós somos hoje? Como é que o meu vizinho olha a mim, o meu vizinho não muçulmano, como é que olha a mim? Olha como um exemplar? Olha como um muçulmano? Até quando nós fizemos alguma coisa, ele diz: mas você nem parece muçulmano, porque sabe qual deve ser a conduta de um muçulmano. Hoje nós invejamos tudo e a todos. Não conseguimos ver o nosso irmão muçulmano bem, feliz. Não conseguimos. A inveja é o que mais paira em nós. Não conseguimos ver alguém bem. Portanto, para não falar das consequências da inveja, إن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. A inveja devora as boas ações da maneira como o fogo devora a lenha. Portanto, somos invejosos. Tira isso. Coloque na tua cabeça que o bem-estar do outro é distribuição de Allah. Allah que fez isso. A tua situação não boa, financeira, é porque Allah também quis assim. E para te pôr à prova, porque aquele que tem está em prova e aquele que não tem também está em prova, está sendo testado por Allah. Porque Allah diz: "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya". Nós é que fizemos a distribuição. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah dá sustento, muito sustento a um e restringe para outro. Imtihanan wa ibtilaan. Como teste, Allah está a testar a todos. Portanto, você não pode invejar a pessoa que está num bem-estar. Alguém quis uma vez provar ao seu colega: olha, eu quero te mostrar quão invejosos são os muçulmanos, né? São grandes invejosos, tem muita inveja, ninguém quer ver o outro bem. Mas como? Eles seguem uma religião, os muçulmanos. Um muçulmano está a dizer para outro, os muçulmanos, está a dizer para um não muçulmano, os muçulmanos são pessoas que seguem o seu profeta, dizem que não podem ter inveja, mas isso eles ainda não conseguiram tirar dentro deles. E eu vou mostrar a você quão invejosos são os muçulmanos. Pelo menos está a falar na zona dele. Um rei. Está bem, como é que vais fazer? Eu vou organizar um campeonato de natação. Quem ganhar tem um prêmio muito alto. Eu vou organizar esse campeonato. E estavam lá para assistir. Então vamos agora ver. Estavam lá só muçulmanos a participarem nesta competição. Estavam lá todos. Então dá-se o sinal para eles começarem a mergulhar e sair do outro lado da piscina. Então estão todos muçulmanos. Então dá-se o sinal, todos mergulham. Muitos não sabiam nadar. Poucos sabiam nadar. Então aqueles que sabiam nadar estavam a avançar. E aqueles que não sabiam nadar, mergulhavam e puxavam o pé daquele que estava a nadar. Por quê? Porque ele não sabe nadar e não deixa quem sabe nadar avançar. Então eles estavam todos a assistir, dizendo: está aí o comportamento. Um não sabe nadar, não deixa aquele que sabe nadar avançar. Portanto, nem ele ganha, nem outro ganha. Portanto, este é um exemplo, mas pode ser aplicado em várias realidades do nosso dia a dia na nossa sociedade. É um exemplo muito profundo, que se enquadra em várias vertentes da nossa sociedade. Então nós temos que saber que Allah colocou-nos aqui no dunya e vai nos pôr à prova, vai nos testar, seremos testados. O felizardo é aquele que sabe que isto também vai passar. O bem vai passar, o mal também vai passar. O que nós fizemos para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, estava aqui baseando nesta posição da responsabilidade dos jovens. Tem esta responsabilidade. O shabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla. Portanto, eu, como disse, não gostaria de falar muito.
falei já praticamente 25 minutos. Não sei se continuo o hadith ou passamos para a sessão de perguntas e respostas. E este hadith onde ouviram, já ouviram, mas eu queria simplesmente passar alguns pontos neste hadith, mas vi que o tempo está passando. Portanto, se preferirem eu continuar, eu vou continuar. Mas se vocês preferirem colocar questões, eu estou aqui para responder. Se não tiverem também questões, eu posso agradecer. E, noutra ocasião, podemos conversar mais. A opinião é continuar. É a tua opinião. Hã? Sim, o que vocês acham? A minha opinião é continuar. Fala na primeira questão. Tem questão. Quem tem questão? É uma pessoa só? Tem questão para colocar? Pode existir, mas depois de terminar. Vai levar tempo. Eu não gostaria, o que o chefe falou, 25, 30 minutos. Até para termos restaram 5 minutos. Portanto, podia terminar os 30 minutos e não havia mais nada. Não haveria mais nada. Se não tiverem questões, eu também posso colocar questões para vocês. Para ver se vocês estão a par de algumas questões básicas. Não é? Algumas questões básicas. Mas eu tenho questão. Chega, senda. Tá bem. Eu vou dar primazia às questões, porque eu posso estar a falar um hadith. Vocês podem até já saber desse hadith. E não estou em conformidade daquilo que vocês têm na vossa mente para talvez pedir o esclarecimento nesta oportunidade. Portanto, assim sendo, temos aqui a sessão em aberto. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a realidade dessas palavras que foram aqui mencionadas e que sejam em conformidade aos ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.